Larry Harrison era um homem de 42 anos que administrava um popular restaurante Applebee's em Rochester, Minnesota. Ele era conhecido por sua natureza calorosa e amigável. Larry era um grande fã dos Minnesota Vikings e adorava assistir aos seus jogos. Ele morava com sua esposa, Lauren, e seu filho adolescente. Eles tinham uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, onde viviam há muitos anos. A família de Larry era tudo para ele. Ele e Lauren estavam casados há mais de 15 anos. Eles se conheceram na faculdade e se apaixonaram rapidamente. Larry era um pai amoroso que sempre encontrava tempo para seu filho, Brian, seja ajudando com a lição de casa ou treinando seu time da liga infantil. A natureza amigável de Larry o tornou uma figura querida em Rochester. Ele costumava ser voluntário no banco de alimentos local e participava de projetos comunitários de limpeza nos dias que antecederam sua morte. Larry estava ocupado planejando um evento comunitário em seu restaurante para comemorar o final da temporada de futebol. Ele queria reunir as pessoas para um grande banquete com os pratos favoritos de todos e, claro, com os melhores momentos do jogo. O Super Bowl havia acabado de acontecer em 1º de fevereiro de 2015, e o New England Patriots havia vencido o Seattle Seahawks. Larry estava animado com o evento e trabalhava horas extras para garantir que tudo fosse perfeito. Larry também tinha planos pessoais. Ele estava ansioso por uma viagem em família ao Mall of America, onde planejavam visitar o parque de diversões Nickelodeon Universe e fazer compras em suas lojas favoritas. Larry era um homem simples que encontrava alegria nos momentos cotidianos com sua família e amigos. Resumindo, Larry Harrison era um homem que se importava profundamente com sua família, sua comunidade e seu trabalho. Ele era amado por muitos e tinha um futuro brilhante pela frente, cheio de sonhos e planos. Sua morte prematura foi um choque para todos que o conheciam, deixando um vazio que nunca poderia ser preenchido. Na manhã de 8 de fevereiro de 2015. Por volta das 7h30, Lauren Harrison, esposa de Larry, o encontrou morto em sua cozinha. O tempo estava frio e nevado em Rochester, Minnesota. Lauren havia acordado cedo para preparar o café da manhã. Ao entrar na cozinha, ela se deparou com uma cena horrível. O corpo de Larry estava caído no chão, cercado por uma poça de sangue. Ele havia sido esfaqueado várias vezes. A visão era chocante e perturbadora. Lauren imediatamente gritou por socorro. Seus gritos altos acordaram os vizinhos, que rapidamente correram para ver o que estava acontecendo. Uma das vizinhas, Mary Benedictus, que morava ao lado, correu para ver como Lauren estava. Ao ver a cena horrível, ela rapidamente ligou para o 911. Mary disse que sentiu uma mistura de medo e descrença. Ela conhecia Larry há anos e não conseguia acreditar que algo tão terrível pudesse acontecer. Foi como um pesadelo, ela disse mais tarde à mídia local. Larry era uma pessoa tão gentil. Eu não conseguia entender por que alguém faria isso com ele. A operadora do 911 permaneceu na linha com Mary, tentando acalmá-la até a chegada dos serviços de emergência. Lauren, em estado de choque e luto, mal conseguia falar. Ela repetia o nome de Larry continuamente, incapaz de compreender a realidade brutal que se desenrolava diante dela. Minutos depois, a polícia e os paramédicos chegaram. O primeiro policial no local notou a expressão de absoluto horror no rosto de Lauren. Ele tentou confortá-la enquanto protegia a área. Os paramédicos examinaram Larry rapidamente, mas estava claro que ele já estava morto há algum tempo. A notícia da morte de Larry se espalhou rapidamente pela pequena cidade. A mídia local, incluindo o Rochester Post-Bulletin, relatou o incidente chocante. Vizinhos e amigos se reuniram do lado de fora da casa dos Harrison, cochichando e oferecendo apoio a Lauren e seu filho. A comunidade local, que apenas uma semana antes vibrava com a antecipação do Super Bowl, agora estava em estado de choque e luto. A descoberta do corpo de Larry Harrison marcou o início de uma investigação trágica e complexa que revelaria segredos obscuros e abalaria a comunidade profundamente. O Departamento de Polícia de Rochester chegou rapidamente à casa dos Harrison na manhã de 8 de fevereiro de 2015. Eles isolaram a área e tentaram acalmar Lauren Harrison, que estava visivelmente abalada. Os paramédicos chegaram logo depois e confirmaram que Larry Harrison estava morto. O detetive Jonathan Gustafson, um veterano com mais de 20 anos na força policial, e a detetive Sarah Brown, conhecida por seus instintos aguçados, foram designados para liderar a investigação. Eles chegaram logo após os policiais iniciais. O detetive Gustafson era conhecido por sua abordagem metódica, enquanto a detetive Brown tinha uma atenção meticulosa aos detalhes. A cena do crime na cozinha era horrível. Havia sangue por toda parte, no chão, nas bancadas e até mesmo respingado nas paredes. Larry havia sido esfaqueado várias vezes, indicando uma luta violenta. Os detetives notaram que não havia sinais de arrombamento,
sugerindo que Larry poderia conhecer seu agressor. Os detetives Gustafsson e Brown iniciaram sua investigação examinando o corpo. Larry tinha ferimentos defensivos nas mãos, o que significava que ele havia tentado lutar contra seu agressor. Os detetives então começaram a coletar evidências. Eles tiraram impressões digitais, coletaram amostras de sangue e tiraram fotografias da cena do crime. Eles também recuperaram a faca usada no ataque, que foi encontrada perto do corpo de Larry. Especialistas forenses foram chamados para analisar as evidências. Eles usaram ferramentas como o luminol para detectar quaisquer vestígios de sangue ocultos e luz ultravioleta para encontrar quaisquer vestígios de fluidos corporais. Eles também usaram uma técnica chamada análise de padrão de manchas de sangue para entender como o ataque ocorreu. Isso os ajudou a reconstruir os eventos que levaram à morte de Larry. Os detetives entrevistaram Lauren, que ainda estava em estado de choque. Ela não conseguiu fornecer muitas informações no início, mas mencionou que ouviu um barulho na cozinha durante a noite. A polícia também conversou com vizinhos, incluindo Mary Benedictus, que ligou para o 911. Mary não tinha visto ou ouvido nada fora do comum naquela noite, o que adicionou ao mistério. A mídia local, incluindo o Rochester Post-Bulletin, cobriu extensivamente a história. A comunidade estava em choque. Todos queriam saber quem poderia ter feito algo tão horrível com Larry, um membro amado e respeitado de sua cidade. A polícia montou uma linha direta, na esperança de que alguém se apresentasse com informações. À medida que a investigação avançava, os detetives sabiam que precisavam agir rapidamente. As evidências apontavam para alguém próximo a Larry, mas eles precisavam de mais provas para fazer uma prisão. A cena do crime foi apenas o começo de um caso complexo e de partir o coração. A primeira pessoa que a polícia investigou foi Lauren Harrison. A esposa de Larry, Lauren, tinha 38 anos e trabalhava como enfermeira na clínica Mayo local. Ela era conhecida por sua natureza atenciosa, mas os detetives tinham que examinar de perto todos que estavam conectados a Larry. Lauren era casada com Larry há mais de 15 anos. À primeira vista, eles pareciam um casal feliz, mas a investigação revelou alguns segredos perturbadores. Lauren estava tendo um caso com Carmen Wilson, o melhor amigo de seu filho de 18 anos. Esse caso criou tensão em seu casamento e a tornou uma pessoa de interesse no assassinato de Larry. Os detetives Gustafsson e Brown trouxeram Lauren para interrogatório. A entrevista ocorreu no Departamento de Polícia de Rochester. Lauren parecia nervosa e perturbada, o que era compreensível dadas as circunstâncias. Os detetives perguntaram a ela sobre seu relacionamento com Larry e se havia algum problema em seu casamento. Lauren admitiu o caso com Carmen, mas insistiu que ainda amava Larry e nunca o machucaria. Os detetives pressionaram Lauren sobre seu paradeiro na noite do assassinato. Ela afirmou que estava em casa dormindo e não ouviu nada fora do comum até encontrar o corpo de Larry pela manhã. Os detetives notaram suas respostas emocionais, que pareciam genuínas, mas eles não podiam descartá-la como suspeita. Eles também perguntaram a Lauren sobre quaisquer discussões que ela possa ter tido com Larry recentemente. Ela mencionou que eles brigaram por causa de seu caso, mas negou que essas discussões tenham se tornado físicas. As respostas de Lauren foram consistentes, mas os detetives precisavam de mais evidências para determinar seu envolvimento na morte de Larry. Ao longo da investigação, Lauren manteve sua inocência. Ela cooperou, mas estava claramente devastada pela morte de Larry. Suas emoções variavam de tristeza a raiva enquanto ela lutava para lidar com o que havia acontecido. Os detetives tiveram que considerar todas as possibilidades, mas a cooperação de Lauren e a falta de evidências diretas contra ela tornaram difícil construir um caso forte. A polícia também verificou os registros telefónicos de Lauren e suas declarações financeiras. Eles não encontraram nenhuma atividade suspeita que pudesse ligá-la diretamente ao assassinato. No entanto, o caso com Carmen Wilson permaneceu um ponto significativo na investigação. Os detetives decidiram trazer Carmen para interrogatório também, na esperança de que ele pudesse lançar mais luz sobre a situação. À medida que a polícia continuava sua investigação, eles perceberam que o envolvimento de Carmen no caso tornava o caso mais complexo. Mas também destacou os relacionamentos intrincados dentro da casa dos Harrison. Em 10 de fevereiro de 2015, apenas 2 dias após o assassinato de Larry Harrison, uma forte nevasca atingiu Rochester, Minnesota. Apesar do clima rigoroso, a polícia prosseguiu com sua investigação. Naquela tarde, a detetive Sarah Brown descobriu uma pista crucial em um lugar inesperado. Com a revelação do caso de Lauren, a polícia voltou sua atenção para Carmen Wilson, o melhor amigo de 18 anos do filho de Larry e amante secreto de Lauren. Carmen era um estudante do ensino médio e mecânico de meio período. Ele era um jovem agradável e carismático, mas seu relacionamento com Lauren o colocou em uma posição delicada. Os detetives Gustafsson e Brown trouxeram Carmen para interrogatório em 9 de fevereiro de 2015.
A entrevista ocorreu no Departamento de Polícia de Rochester. Carmen parecia nervoso, mas cooperativo. Os detetives perguntaram a ele sobre seu relacionamento com Lauren e como isso poderia ter afetado Larry. Carmen admitiu ter dormido com Lauren, dizendo que começou alguns meses atrás. Ele insistiu que não tinha problemas com Larry e que Larry não sabia sobre o caso. Carmen afirmou que estava em casa na noite do assassinato, trabalhando em um carro em sua garagem. Seu álibi parecia plausível, mas os detetives precisavam verificá-lo. A polícia também questionou Carmen sobre seus sentimentos em relação a Larry. Carmen descreveu Larry como uma figura paterna e disse que o admirava. Ele afirmou firmemente que não tinha motivos para machucar Larry e que estava profundamente triste por sua morte. As emoções de Carmen pareciam genuínas, mas os detetives não podiam ignorar o caso e seu impacto potencial. Para verificar o álibi de Carmen, os detetives visitaram sua casa e garagem. Eles encontraram o carro em que ele alegou estar trabalhando e entrevistaram seus pais, que confirmaram que Carmen estava em casa naquela noite. O álibi foi confirmado, mas os detetives permaneceram cautelosos. Os detetives Gustafson e Brown também examinaram os registros telefônicos de Carmen e suas contas de mídia social. Eles encontraram várias mensagens de texto explícitas e fotos de nudez trocadas entre Carmen e Lauren, mas nada que indicasse o envolvimento de Carmen no assassinato. As mensagens revelaram relacionamento sexual, mas não continham ameaças ou planos de prejudicar Larry. As respostas de Carmen durante o interrogatório foram calmas e consistentes. Ele expressou preocupação genuína por Lauren e seu filho, e sua cooperação com a polícia ajudou em seu caso. No entanto, os detetives ainda o consideravam uma pessoa de interesse devido à sua estreita conexão com Lauren e ao motivo potencial decorrente do caso. A investigação sobre Carmen não revelou nenhuma evidência direta que o ligasse ao assassinato de Larry. Seu álibi e a falta de mensagens incriminatórias tornaram difícil para a polícia construir um caso contra ele. Embora Carmen permanecesse uma figura suspeita, os detetives sabiam que precisavam de provas mais concretas para confirmar ou negar seu envolvimento. À medida que a polícia continuava sua investigação, eles perceberam que o envolvimento de Carmen no caso tornava o caso mais complexo. Mas também destacou os relacionamentos intrincados dentro da casa dos Harrison. Em 10 de fevereiro de 2015, apenas 2 dias após o assassinato de Larry Harrison, uma forte nevasca atingiu Rochester, Minnesota. Apesar do clima rigoroso, a polícia prosseguiu com sua investigação. Naquela tarde, a detetive Sarah Brown descobriu uma pista crucial em um lugar inesperado. Ao revistar a casa novamente, a detetive Brown decidiu dar uma olhada mais de perto no quarto de Margaret Smith. A mãe de Lauren, Margaret, de 64 anos. Morava com a família Harrison e tinha histórico de problemas de saúde mental. A detetive Brown encontrou uma série de cartas escondidas no quarto de Margaret. Essas cartas eram chocantes e perturbadoras. As cartas eram endereçadas a Larry e eram de natureza sexualmente explícita. Eles revelaram que Margaret tinha uma obsessão profunda e doentia por seu genro. Ela acreditava que Larry era a reencarnação de seu falecido marido, Edgar. Essa descoberta mudou drasticamente o curso da investigação. Os detetives Brown e Gustafson imediatamente voltaram sua atenção para Margaret. Eles ficaram chocados com o conteúdo das cartas. Estava claro que os sentimentos de Margaret por Larry estavam longe de ser normais. Os detetives também descobriram que Margaret havia recentemente parado de tomar seus medicamentos para esquizofrenia porque acreditava que a medicação estava causando discinesia tardia, um distúrbio neurológico caracterizado por movimentos involuntários e repetitivos, frequentemente resultantes do uso prolongado de certos medicamentos antipsicóticos. A polícia entrevistou Lauren novamente, desta vez perguntando sobre sua mãe. Lauren admitiu que Margaret sempre foi muito controladora e um pouco estranha. Os problemas de saúde mental de Margaret tornaram seu comportamento imprevisível. Lauren ficou chocada ao saber sobre as cartas e a extensão da obsessão de sua mãe por Larry. Especialistas forenses analisaram as cartas e confirmaram que elas foram escritas por Margaret. A polícia também revisou os registros médicos de Margaret e descobriu que ela havia parado de tomar seus medicamentos cerca de um mês antes do assassinato de Larry. Essas informações sugeriram que a saúde mental de Margaret pode ter desempenhado um papel no crime. A descoberta das cartas foi um divisor de águas no caso. Deu aos detetives um novo motivo e uma compreensão mais profunda da dinâmica dentro da casa dos Harrison. A investigação estava longe de terminar, mas a polícia estava se aproximando de descobrir a verdade sobre quem matou Larry Harrison. Os detetives agora tinham um novo suspeito principal. A obsessão de Margaret por Larry, combinada com seus problemas de saúde mental, a tornava uma candidata provável para o assassinato. No entanto, eles precisavam de mais provas para fazer uma prisão. À medida que a investigação continuava, a polícia voltou sua atenção para Margaret Smith. A sogra de Larry, de 64 anos,
Margaret morava com a família Harrison e tinha histórico de problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia. Ela estava tomando medicamentos que estavam causando discinesia tardia, uma condição que tornava seus movimentos irregulares. Os detetives Gustafson e Brown trouxeram Margaret para um interrogatório mais aprofundado em 12 de fevereiro de 2015. Margaret estava calma no início, mas ficou na defensiva quando questionada sobre as cartas sexualmente explícitas que ela havia escrito para Larry. Ela admitiu ter escrito as cartas, mas alegou que eram expressões inofensivas de seus sentimentos. Os detetives questionaram Margaret sobre seu relacionamento com Larry. Ela o descreveu como gentil e atencioso. Mas sua obsessão por ele era evidente. Margaret acreditava que Larry era a reencarnação de seu falecido marido, Edgar. Essa crença a levou a escrever as cartas e se comportar de forma controladora com sua nora. Os problemas de saúde mental de Margaret foram um fator significativo na investigação. Os detetives descobriram que ela havia parado de tomar seus medicamentos cerca de um mês antes do assassinato de Larry. Essas informações sugeriram que a saúde mental de Margaret pode ter desempenhado um papel no crime. Os detetives também perguntaram a Margaret sobre seu paradeiro na noite do assassinato. Ela afirmou que estava em seu quarto assistindo a uma maratona de Gunsmoke e não ouviu nada fora do comum. No entanto, suas respostas inconsistentes e o conteúdo perturbador das cartas deixaram os detetives desconfiados. Especialistas forenses analisaram a faca usada no assassinato e encontraram vestígios das impressões digitais de Margaret. Essas evidências, combinadas com as cartas e seu comportamento errático, a tornavam uma forte suspeita. Os detetives também descobriram que Margaret tinha um motivo. Sua obsessão sexual por Larry e seu desejo de controlar Lauren e seu neto. As reações de Margaret durante o interrogatório variaram de calmas a agitadas. Ela insistiu que amava Larry e nunca o machucaria, mas suas respostas eram frequentemente confusas e contraditórias. Os detetives notaram seu comportamento errático e continuaram pressionando por detalhes. A investigação revelou que os problemas de saúde mental de Margaret e sua obsessão por Larry criaram uma situação perigosa. A combinação de parar de tomar seus medicamentos e suas crenças irracionais sobre Larry apontavam para um possível motivo para o assassinato. À medida que a polícia reunia mais provas, eles sabiam que precisavam considerar todas as possibilidades. O estado mental de Margaret e seu histórico de comportamento errático eram peças importantes do quebra-cabeça. Os detetives sabiam que precisavam ser minuciosos em sua investigação para garantir que descobrissem a verdade sobre a trágica morte de Larry Harrison. No Dia dos Namorados de 2015, a polícia de Rochester teve uma grande descoberta no caso. Depois de reunir e analisar todas as evidências, eles identificaram Margaret Smith, a sogra de 64 anos de Larry, como a assassina. Margaret, que morava com a família Harrison, tinha um longo histórico de problemas de saúde mental. Sua obsessão por Larry e sua saúde mental em deterioração levaram ao trágico evento. A polícia reconstruiu o que aconteceu na noite do assassinato. Margaret confrontou Larry na cozinha, exigindo agressivamente que ele fizesse sexo com ela. Quando Larry recusou veementemente, a obsessão de Margaret se transformou em violência. Ela pegou uma faca de cozinha, em um acesso de raiva, esfaqueou Larry várias vezes. O ataque foi feroz, e Larry tentou se defender, mas não conseguiu escapar. Os detetives Gustafson e Brown, juntamente com uma equipe de policiais, foram à casa dos Harrison para prender Margaret. Era de manhã cedo, por volta das 6 horas, e eles chegaram. Margaret estava em seu quarto, e quando a polícia a informou das acusações, ela pareceu confusa no início e depois teve um colapso. Ela continuou gritando, "Neste dia dos namorados, eu te dou meu coração, Larry", e afirmou que a morte de Larry foi um acidente causado por sua discinesia tardia. Mas as evidências contra ela eram inegáveis. A prisão chocou toda a família Harrison. Lauren e seu filho ficaram arrasados. Eles não podiam acreditar que Margaret, sua mãe e avó, poderia ter cometido um ato tão horrível. Os vizinhos, que sempre viram Margaret como uma senhora idosa frágil e excêntrica, ficaram igualmente chocados. A comunidade ficou incrédula quando a notícia da prisão se espalhou. Lauren e seu filho lutaram para lidar com a revelação. Eles estavam divididos entre o luto por Larry e a descrença nas ações de Margaret. A prisão trouxe algum encerramento para o caso, mas deixou a família em uma profunda turbulência emocional. A polícia levou Margaret sob custódia, e ela foi transportada para a cadeia do condado local. Durante o processo de reserva, ela permaneceu errática e frequentemente incoerente. A polícia garantiu que ela recebesse atendimento médico para seus problemas de saúde mental. Mas seus problemas legais estavam apenas começando. A comunidade, ainda cambaleando com o assassinato de Larry, teve reações mistas. Alguns ficaram aliviados por a polícia ter encontrado o assassino, enquanto outros ficaram tristes com as circunstâncias trágicas que levaram ao crime.
A mídia local, incluindo o Rochester Post-Bulletin, cobriu extensivamente a prisão, aumentando o choque e a tristeza pública. A prisão de Margaret Smith marcou um ponto de virada significativo na investigação. A polícia havia identificado e apreendido com sucesso o assassino. Mas o caminho para a justiça estava longe de terminar. O próximo estágio seria o julgamento, onde as ações de Margaret e seu impacto na família Harrison seriam totalmente revelados. O julgamento de Margaret Smith começou em 20 de abril de 2016, no Tribunal do Condado de Olmsted. O tribunal estava lotado de membros da comunidade, incluindo familiares e amigos de Larry Harrison. O julgamento atraiu atenção significativa da mídia, com agências de notícias locais como o Rochester Post-Bulletin fornecendo cobertura diária. O promotor, David Benedictus, de 45 anos, era conhecido por sua abordagem linha dura. Ele argumentou que a obsessão de Margaret por Larry e sua decisão de parar de tomar seus medicamentos levaram ao assassinato brutal. Benedictus apresentou as cartas de amor como prova da obsessão doentia de Margaret e chamou especialistas forenses para explicar como as impressões digitais na faca combinavam com as de Margaret. A advogada de defesa de Margaret, Linda Lowgreen, de 50 anos, era conhecida por assumir casos desafiadores. Ela argumentou que os problemas de saúde mental de Margaret e os efeitos colaterais de seus medicamentos, incluindo discinesia tardia, desempenharam um papel significativo no incidente. Green tentou convencer o júri de que o assassinato não foi premeditado, mas sim um trágico acidente. Ao longo do julgamento, a família de Larry ficou visivelmente emocionada. Lauren Harrison e seu filho estavam presentes todos os dias, lutando para lidar com a perda de Larry e a traição de Margaret. O clima no tribunal foi tenso enquanto cada lado apresentava seus argumentos. O júri deliberou por 2 dias antes de chegar a um verdito. Em 5 de maio de 2016, eles consideraram Margaret Smith culpada de homicídio em segundo grau. O juiz a condenou a 25 anos de prisão, levando em consideração seus problemas de saúde mental, mas também reconhecendo a gravidade de seu crime. O verdito trouxe uma sensação de encerramento, mas também uma profunda tristeza para a família de Larry. Lauren expressou alívio por a justiça ter sido feita, mas ficou arrasada com a perda de seu marido e as ações de sua mãe. A comunidade teve reações mistas, com alguns sentindo que a sentença foi justa, enquanto outros acharam muito branda ou muito dura. A reação de Margaret ao verdito foi de choque. Ela alegou que nunca quis matar Larry e que o assassinato foi um acidente. Seu comportamento errático continuou, e ela foi transferida para uma unidade onde pôde receber tratamento para seus problemas de saúde mental enquanto cumpria sua pena. O caso da acusação foi forte, destacando a obsessão de Margaret e a natureza premeditada do assassinato. David Benedictus foi elogiado por seu trabalho diligente em garantir uma condenação. Por outro lado, a defesa de Linda Lowgreen foi vista como compassiva, mas em última análise, não conseguiu convencer o júri. A conclusão do julgamento marcou o fim de um capítulo doloroso para a família Harrison. Amigos e vizinhos ofereceram apoio, tentando ajudar Lauren e seu filho a seguir em frente. O verdito e a sentença foram amplamente divulgados na mídia, chamando a atenção para a complexidade da saúde mental e dos casos criminais. O impacto do assassinato de Larry Harrison e o julgamento de Margaret Smith seriam sentidos em Rochester por muitos anos. A comunidade, embora aliviada por a justiça ter sido feita, ainda estava. Ainda estava profundamente triste com os eventos trágicos que ocorreram em fevereiro de 2015. Após o julgamento e condenação de Margaret Smith, a vida gradualmente começou a retornar a um novo normal para a família Harrison e todos os envolvidos no caso. Para Lauren Harrison e seu filho, as consequências do assassinato de Larry foram uma jornada complexa de luto e cura. Eles receberam apoio de amigos, vizinhos e da comunidade, que se uniu em torno deles durante esse período desafiador. Lauren decidiu-se mudar da casa onde o trágico evento ocorreu. Com a ajuda de amigos próximos e voluntários locais, ela encontrou uma nova casa em um bairro mais tranquilo de Rochester. Ela queria começar uma nova vida para si mesma e para seu filho, longe das memórias dolorosas de sua antiga casa. Nos meses que se seguiram ao julgamento, Lauren se concentrou em reconstruir sua vida. Ela voltou ao trabalho na Clínica Mayo, onde recebeu apoio de colegas e pacientes. A força e a resiliência de Lauren inspiraram muitos na comunidade, que admiraram sua coragem diante da adversidade. Os colegas de trabalho de Larry no restaurante local Appleblads, onde ele trabalhava, também prestaram homenagem à sua memória. Em março de 2015, eles organizaram um memorial, convidando amigos, clientes e membros da comunidade para celebrar a vida de Larry. O evento contou com discursos sinceros, música e uma apresentação de slides com fotos mostrando a dedicação de Larry ao seu trabalho e seu amor por sua família. Enquanto isso, Margaret Smith começou a cumprir sua pena em uma unidade correcional estadual.
Ela recebeu tratamento contínuo para seus problemas de saúde mental para controlar sua condição e os efeitos colaterais de seus medicamentos. Apesar de suas fracas tentativas de pedir desculpas pelo que havia feito, Margaret acabou falecendo devido à Covid-19 em maio de 2021 e foi enterrada sem lápide em um cemitério da prisão. A comunidade de Rochester, embora profundamente abalada pelos eventos de fevereiro de 2015, se uniu para apoiar uns aos outros. Organizações locais ofereceram serviços de aconselhamento e grupos de apoio para vítimas de crimes violentos. A mídia continuou a acompanhar as consequências do caso, destacando a importância da conscientização sobre saúde mental e apoio a famílias que estão passando por perdas. Com o tempo, Lauren Harrison e seu filho encontraram maneiras de lembrar a bondade e generosidade de Larry. Eles visitavam seus lugares favoritos em Rochester e compartilhavam memórias com amigos e familiares. Embora a dor da perda de Larry sempre estivesse com eles se concentraram em homenagear sua memória e encontrar esperança para o futuro. O impacto do assassinato de Larry Harrison repercutiu por toda Rochester, lembrando a todos a fragilidade da vida e a importância do apoio da comunidade. A jornada da família Harrison através do luto e da cura foi uma prova da força do espírito humano. Diante da tragédia. Esta foi mais uma edição de Arquivos de Crimes Reais. A história de hoje foi sobre obsessão e controle, levando a um fim trágico. Junte-se a nós na próxima vez para mais histórias de crime e justiça. Obrigado por ouvir. Fiquem seguros.